Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você que tem a liberdade, que você possa abrir a sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nós vamos ler, para ser a base da mensagem hoje, apenas o versículo, Romanos capítulo 15, versículo 4. Prepare o seu coração, porque certamente Deus quer falar conosco hoje. Deus quer nos abençoar. Culto onde não há palavra, onde não há o fruir do Espírito Santo através das Escrituras, não é culto. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é a base. Por isso que nós, evangélicos, cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Nós não temos outra fonte de autoridade espiritual a não ser a Bíblia Sagrada, né? Nós andamos só pelas Escrituras e nós somos moldados por elas, nós somos trabalhados por elas, né? Esta palavra, ela deve ser pregada conforme está escrito, que ela será pregada em testemunho a todos os povos e então virá o fim. Então nós nos alimentamos dela e cremos que ela é suficiente para a nossa jornada aqui na terra. Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vou ler novamente. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Glória a Deus. Esse é um texto, primeiro, depois estarei citando outros textos também. Mas o apóstolo Paulo aqui diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Interessante, irmãos, que não há nada na Bíblia que esteja ali à toa. Deus teve um propósito em nos dar a palavra. Tudo tem uma aplicabilidade para o coração humano. Existem passagens nas Escrituras que elas podem ser aplicadas diretamente aos nossos corações e nós podemos nos apropriar delas como sendo para nós diretamente. Existem também outras passagens que são exclusivas, por exemplo, para a nação de Israel, mas que nós podemos também aprender com aquelas passagens. O contexto vai dizer se determinada passagem é diretamente para os nossos corações, ou se não, se foi direcionada para Israel ou para a igreja, ou por algum momento da história, para alguma pessoa da história. A grande verdade é que, guardadas as devidas proporções, toda a Escritura tem uma aplicabilidade, tem uma aplicação para a vida do crente. E daí a razão, né, da Bíblia ser lâmpada para os pés e luz para o caminho. Daí a razão de nós andarmos pela autoridade das Escrituras Sagradas. Daí a razão de nós termos, do Gênesis ao Apocalipse, nós termos a Bíblia como a inspirada vontade, a inspirada palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não tem partes inspiradas e partes não inspiradas. A Bíblia Sagrada, no todo, ela foi inspirada por Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E ela é gloriosa. E Paulo escreve dizendo que tudo que dantes foi escrito, tudo. Eu gosto de enfatizar, né, a colocação de Paulo, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, uma passagem bíblica tendo uma aplicação direta ou não, mas todas as passagens bíblicas têm um ensinamento para nós. Nós podemos aprender, podemos crescer no conhecimento de qualquer texto da santa e bendita palavra do Senhor. E nesta noite eu quero abordar de uma maneira rápida, sucinta, talvez não consiga fazer dessa forma, mas eu quero abordar de uma maneira rápida, sucinta, pelo menos 3
das razões, das grandes razões pelas quais Deus permitiu que a nação de Israel, ou mais propriamente dizendo, os hebreus, passassem pelo deserto. Nós sabemos que a nação de Israel ficou cativa, os hebreus, aliás, ficaram cativos no Egito, e Deus tira esse povo do Egito, e Deus vai levar esse povo para Canaã. Mas entre o Egito e Canaã, houve o deserto, o período do deserto. E eu quero abordar algumas razões, não esgotá-las, obviamente, mas algumas que eu entendo serem as principais razões, as 3 principais razões pelas quais Deus permitiu que esta nação, a nação de Israel, passasse pelo deserto. E talvez você pergunte, mas o que isso terá a ver comigo? E a resposta é, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Aleluia. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O objetivo final de Deus nos dar as Escrituras é para que nós mantenhamos, para que nós tenhamos esperança. Então, tudo tem aplicação para nós. E essas 3 grandes razões pelas quais Israel passou pelo deserto podem nos ensinar coisas e lições preciosíssimas. Pode inclusive alavancar a nossa vida espiritual, pode dar um levante para a nossa vida espiritual, pode nos fazer pessoas ou servos de Deus mais tementes, mais fervorosos, mais íntimos de Deus, mais voltados às Escrituras Sagradas, mais desejosos pelas sagradas letras, mas mais desejosos por uma vida no altar, porque essas lições são lições poderosas para a vida da igreja também. Como eu disse, tem coisas que têm aplicação diretamente para Israel, mas mesmo as que têm diretamente aplicação para Israel, pode ter lições para as nossas vidas, para os nossos corações, para as nossas almas. A Bíblia Sagrada mostra que nós somos peregrinos também na terra. E é interessante, nós somos peregrinos. Existem pelo menos 3 passagens da Bíblia que apontam para o fato de que nós somos peregrinos, que nós estamos numa terra estranha. Porque a primeira é aquela que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, onde o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que a nossa cidade, ela fica no céu. Interessante, que a igreja, os crentes têm uma esperança celestial. Nós vamos morar no céu, está escrito isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade fica no céu, onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo mortal, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então a palavra de Deus mostra que nós estamos de passagem, a nossa cidade não é aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus disse assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, é por causa disto que o mundo vos odeia. Mas sabei que antes do que a vós, o mundo me odiou a mim. Então nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos de passagem neste mundo. Nós estamos passando por este mundo. E além desta passagem de Filipenses, tem também lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Pedro, ele diz assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência que combate contra a vossa alma. Em outras palavras, ele faz ele faz um apelo aos crentes que assim que na características, na qualidade de peregrinos e forasteiros, eles se abstivessem, rejeitassem os desejos carnais que combatem contra a alma, mas que eles vivessem na presença de Deus, porque afinal de contas, eles são forasteiros e são peregrinos. Tem muitas pessoas que vivem nesse mundo sem ter os olhos na eternidade.
E nós temos que estar com o pé na terra, mas com os olhos no céu, na eternidade, aguardando a bendita esperança que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele virá buscar a sua igreja. Está escrito isso na palavra. E isso é promessa da palavra de Deus. Aleluia. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, nós temos uma outra passagem que se refere aos heróis do passado, do Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor da epístola aos Hebreus, mas sabemos que quem inspirou ela foi o Espírito Santo, e portanto ela é escritura também, aleluia. Ela faz parte do cânon sagrado, ela faz parte dos livros santos e sagrados das Escrituras. Nós, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, está escrito que todos aqueles homens do passado morreram sem verem as promessas cumpridas em suas vidas. Mas, crendo nelas e vendo-as de longe e abraçando elas pela fé, eles confessaram que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. É interessante, irmãos, todos aqueles que abraçam a esperança celestial, todos aqueles que conseguem ver pela ótica da fé a eternidade, todos aqueles que conseguem olhar, conforme diz Hebreus, olhando para Ele, autor e consumador da fé, todos aqueles que conseguem lançar os seus olhos para além desta vida, para além desta terra e olhar para a eternidade, estes tais estão com este olhar para a eternidade, estão na verdade se identificando como peregrinos, como forasteiros, estão dando provas de que reconhecem que a sua pátria, a sua vida não é nessa terra, mas que nós estamos em direção e nós vivemos em função da eternidade. E é interessante que todos os seres humanos vivem em função da eternidade. E quer creiamos, quer não creiamos, a verdade é que todos nós vivemos em função da eternidade. Mais dias, menos dias, eu e você estaremos indo para a eternidade. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, conforme diz Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade, pelas portas, aleluia. E a palavra de Deus fala daqueles que ficarão de fora. A palavra de Deus diz daqueles que serão lançados para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A grande verdade é que todos os seres humanos vivem em função da eternidade. E nós, como peregrinos, temos que aprender também com a história de Israel. Porque tudo que dantes foi escrito, esse é o versículo que eu li como base, de Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O objetivo é que você tenha esperança, que você seja alimentado na esperança. Então, quando nós olhamos a peregrinação de Israel também no deserto, que é um paralelo da nossa peregrinação, quando nós observamos isso, nós podemos aprender, depender disso, muitos ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E a primeira grande razão, porque o mundo também é um deserto, irmãos. Nós estamos também passando por muitas lutas. Nós vivemos em um mundo de cruéis realidades, conforme eu preguei esses dias. E existe a primeira grande razão que eu considero, a primeira grande razão de Deus ter permitido que o povo passasse pelo deserto. Talvez você tenha passado por lutas, por provações, por angústias, e talvez você se identifique também com essa primeira grande razão. A primeira grande razão que Deus permitiu que os hebreus, o correto é dizer hebreus, mas a primeira grande razão que Deus permitiu que o povo hebreu, o povo de Israel, passasse pelo deserto, foi justamente porque as provações no deserto iriam disciplinar o povo para conquistar a terra prometida. As provações iriam disciplinar, iria treinar. Aquele povo tinha saído do Egito sem nenhum treinamento. Houve até um teólogo que diz que lá no Egito, Deus ele foi o salvador do povo. Mas no deserto, ele seria o disciplinador do povo. Havia muita escória, muita coisa para ser trabalhada no coração daquele povo ainda. Havia muitas coisas para serem trabalhadas no coração do povo hebreu, do povo de Israel.
Assim como há muitas coisas para serem trabalhadas também em nossas vidas, em nossos corações. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, pastor, Canaã é um símbolo do céu ou da terra? Porque nós costumeiramente falamos que estamos indo em direção a Canaã celestial. Nós falamos da Canaã celestial. Nós falamos da Canaã como sendo algo lá na eternidade. E a resposta é que a questão da Canaã tem uma aplicação para a eternidade, com certeza tem, mas também já é uma realidade aqui. Porque estar em Cristo é estar no novo. Porque na Canaã havia luta. Na Canaã havia também pessoas como homens que desobedeciam a Deus. A Canaã também era uma terra de luta, de batalha. Então nós estamos sim, nós temos um aspecto eternal, que nós vamos estar na presença de Deus, mas quem já está em Cristo já está no novo. E nós temos ainda uma natureza pecaminosa, que nós temos que combater contra ela, conforme diz Pedro, nós devemos nos abster das concupiscências que combatem contra a nossa alma. Ou seja, então a Canaã tem essas duas realidades. Teologicamente falando, se alguém disser que Canaã só se refere ao céu, está errado. Porque lá na terra de Canaã tinha que conquistar, tinha que guerrear, tinha Acã, tinha outros tantos, tinha a desobediência de Israel, que desobedecia muitas vezes a Deus. Era uma terra de conquista, eles tinham que crescer em Deus e se relacionar em Deus e viver em Deus como filhos de Deus agora, como um povo agora para ser disciplinado e trabalhado por Deus e crescer em Deus. Tanto é que era o repouso deles. Mas Hebreus fala que ainda restava um outro repouso. Nós temos um aspecto ainda maior. Nós temos sim uma Canaã celestial para ser desfrutada. Mas nós já temos a salvação, nós já vivemos a salvação, nós já sentimos o antigozo da eternidade. Aquele que é de Cristo já sente, conforme diz Romanos 8,16, que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus, por graça e por misericórdia, nós já estamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos no descanso glorioso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas enquanto estamos na peregrinação, nós temos que aprender com a palavra de Deus, temos que ser ensinados pela palavra de Deus, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A primeira grande razão foi esta: as provações no deserto iriam disciplinar o povo para conquistar a terra prometida. E eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, uma digressão, porque inclusive qualquer dia desse eu vou estar pregando sobre isso. Existem 3 momentos em que o crente é julgado. Preste bem atenção nisso. Em 3 momentos que o crente é julgado. Ele é julgado na cruz como pecador, e esse julgamento redunda em salvação. Ele é julgado na cruz. Ele é julgado na cruz para a salvação como pecador. Lá na cruz ele é julgado como pecador. Depois, na vida, ele é julgado como filho. E na eternidade ele vai ser julgado como servo. E é interessante, são as 3 instâncias do julgamento do crente. Ele é julgado na cruz como pecador, e isso resulta em salvação. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Interessante, quando a pessoa vai à cruz, ela é julgada como pecadora. E ali ela é condenada em Cristo, ela é absolvida em Cristo, ela ressuscita em Cristo. É uma nova criatura, aleluia. Sem a cruz não há conversão. A cruz é o âmago do Evangelho. A cruz é a essência da mensagem da Bíblia. Sem a cruz de nada vale. Sem a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nada vale. Então, o homem é julgado na cruz como pecador. E é interessante que Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. É interessante que aquele que vem a mim, porque muitas pessoas não vão a ele. Muitas pessoas não querem a ele. E é interessante que ele fala: de maneira alguma eu lançarei fora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que muitos serão lançados fora.
Muitos serão lançados. A palavra de Deus diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Eu nunca vos conheci. Jesus disse também que serão lançados fora para as trevas exteriores. Muitas pessoas serão lançadas fora, serão lançados fora da presença de Deus, mas aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Irmãos, não tem nenhum pecador que indo à cruz, a cruz não resolva. Jesus perdoa e Jesus liberta a pessoa, Jesus julga a pessoa. Na cruz a pessoa é julgada, ela é julgada como pecadora. O homem é julgado como pecador na cruz, e na cruz ele é salvo. Mas depois da cruz, já na peregrinação, já no andar, a pessoa é julgada na vida. E na vida ela é julgada como filho. É verdade, a palavra de Deus fala isso. Em Hebreus capítulo 12 fala isso, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, lá na cruz nós somos julgados como pecadores, mas na vida nós somos julgados como filhos. Na nossa peregrinação nós somos julgados como filhos. E lá na eternidade nós vamos ser julgados como servos. É verdade. Na cruz para a salvação, na vida como filhos para sermos edificados e sermos identificados como filhos de Deus. E lá na eternidade como servos para efeito de galardão. Lá na eternidade o julgamento do crente vai ser só para galardão. Aleluia. Porque quem já foi julgado na cruz não tem mais que passar pelo grande trono branco. Porque vai passar só pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Aleluia. E é interessante que aqui na vida nós somos julgados como filhos. E está escrito assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. É verdade. Se a pessoa não suporta, ela não é filho, né? E daí pergunta: que filho há a quem o pai não corrige? Mas, olha que diz o versículo 8, mas se estáis sem disciplina. Então o deserto na nossa vida, irmãos, é o período de Deus ser o nosso disciplinador. Primeira grande razão é isso, que as provações da vida nos capacitaria, ou capacitaria os hebreus a entrar definitivamente na terra prometida. Então diz assim: mas se estáis, versículo 8 de Hebreus 12, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É o teste da filiação, né? Se a pessoa está sem a disciplina de Deus, ela não é filha de Deus, ela é bastarda. E depois diz mais: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, o Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não é de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É interessante que aqui nós somos julgados como filho. Quando Deus toma alguém por filho, ele vai disciplinar a pessoa. E o texto diz que toda correção no presente não parece de gozo. Não é assim quando um pai corrige o filho? Não é verdade? O filho não gosta. É óbvio que não gosta. Toda correção no presente momento não é de gozo, senão de tristeza, diz o versículo. Mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados nela, ou seja, naqueles que são exercitados na disciplina e na correção do Senhor. Irmãos, é tão bom ser disciplinado por Deus. É tão bom ser tratado pelas mãos de Deus. Deus, quando ele toma alguém por filho, ele vai tratar com aquela pessoa. Sabia que estar nas mãos de Deus e levar muitas vezes a surra do Pai Celestial é maravilhoso. Triste é levar surra do diabo, é levar surra das drogas, do pecado, do mundo. Tem pessoas que têm uma tristeza aguda, mas essa tristeza não leva ela à conversão, mas leva ela à depressão, à angústia cada vez mais profunda. Mas quando Deus nos açoita, quando Deus nos corrige, quando Deus usa a palavra, quando Deus trabalha os nossos corações, Ele trabalha porque Ele está nos disciplinando, Ele está nos julgando como filhos.
Então um dia nós somos julgados na cruz como pecadores. Hoje, como servos de Deus, nós estamos sendo julgados como filhos, para crescermos em Deus, para crescermos na comunhão, como diz Hebreus, para sermos participantes da sua santidade. Só participa da santidade de Deus aqueles que Ele toma por filhos, aleluia. E se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, glorifique a Deus por isso, porque Deus tem tratado com você e vai tratar de você e vai cuidar da sua vida, para que você não seja condenado com o mundo, conforme diz Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve sobre a Santa Ceia, ele diz que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo é condenado e será condenado, isso é um fato irreversível, é fato bíblico isso, mas a palavra de Deus diz que nós somos disciplinados pelo Senhor. Aqui na cruz como pecador, na vida como filho e na eternidade como servos. Lá na eternidade nós vamos ser julgados como que nós fizemos a mordomia da vida cristã, como é que nós servimos a Deus, para efeito de galardão, de recompensa. Mas vamos voltar no texto, apenas uma digressão, apenas uma fuga temporária do tema central, para que a gente possa voltar agora aqui, nas 3 razões pelas quais Deus permite, ou permitiu, que Israel passasse pelo deserto. Irmãos, o povo saiu do Egito, o povo precisava ser disciplinado, precisava ser trabalhado. Entre o Egito e a Canaã tinha muita escória para tirar, e lá em Canaã também Deus tinha que trabalhar muito ele. Eu diria que entre a terra e o céu, irmãos, tem muita escória que Deus ainda tem que tirar das nossas vidas, Deus tem que trabalhar nessas vidas. Por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, embora seja uma possessão presente, mas a palavra de Deus também diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E Deus disse para Israel em Isaías 48, versículo 10, proveite não como a prata, mas proveite na fornalha da aflição. É interessante que as lutas lá no deserto iriam disciplinar, trabalhar e preparar aquele povo e amadurecer aquele povo. E é interessante, irmãos, que aquele povo, ele murmurou. Um dos pecados mais terríveis da nação de Israel foi a murmuração. Então, qual que é a lição que nós podemos aprender dessa primeira razão? É que nós devemos agir diferentemente do que Israel agiu. Nós não devemos, não à semelhança deles. Eles murmuraram e eles ficaram então privados das bênçãos de Deus. E eles não entenderam Deus trabalhando a vida deles. Que nós possamos, irmãos, entender e aceitar e abraçar as provações e as lutas da vida como oportunidades que Deus nos dá para crescermos um pouco mais no relacionamento com Ele. Essa é a grande lição. Que em vez de murmuração, possamos aprender e possamos amadurecer na fé através das provações e das lutas que nós passamos por esse mundo. Você com certeza deve passar por lutas. Eu passo por lutas. Todos nós passamos por lutas. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente, querem viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida agradável a Deus, sofrerão perseguições, passarão por momentos difíceis, por lutas, por angústias. Que nós possamos então aproveitar essas provações, essas angústias, para crescermos no relacionamento com Deus, crescermos como filhos. Porque como pecadores já passamos pelo Calvário. Isso é maravilhoso, já passamos. Você nunca passou pelo Calvário? Passa lá, que lá resolve o seu problema. Jesus perdoa. Tem um cântico que diz: o Calvário ao pecador sempre apontar. Nós temos que apontar o Calvário para o pecador, porque é lá na cruz que o homem chega como pecador e lá ele é julgado como pecador. E quando ele é julgado ali, ele é salvo. E depois, a partir dali, ele passa a ser julgado como filho. E Deus vai trabalhando. Que filho há em que o pai não corrija? Se estais sem disciplina, da qual todos os filhos são participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Nós somos disciplinados como filhos. E quando tudo passar e nós entrarmos na eternidade,
nós seremos julgados como servos. Aí sim nós seremos julgados para efeito de galardão. É interessante, irmãos, que o pecador, ele só tem 2 lugares onde ele pode ser julgado, como pecador. Como pecador. Lembre-se, eu sei que talvez seja um pouco confuso agora, mas eu preciso explicar isso, para que não fique nenhuma pendência na sua mente. Até porque você pode assistir essa live outras vezes e entender melhor. Quando eu falo das 3 instâncias, eu estou falando daquele que é salvo. Ele é julgado na cruz, ele é julgado na vida e ele é julgado na eternidade, será julgado na eternidade como servo. Mas o ímpio, seres humanos sem Deus, pode ser julgado na cruz e se não passarem pela cruz serão julgados no juízo do grande trono branco. Só que lá não haverá advogado. Na cruz, Jesus é o advogado da pessoa. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que liberta, é aquele que transforma. Por isso que a palavra de Deus mostra claramente que os salvos não vão comparecer diante do juízo do grande trono branco. Não vão, porque já foram julgados na cruz. Isso é maravilhoso. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para efeito de galardão. Mas vamos voltar aqui no texto. A segunda outra razão, as 2 próximas são mais rápidas. A segunda grande razão pela qual Deus permitiu e também permite que nós também passemos pelo deserto, é que fazer com que, a segunda grande razão era fazer com que eles aprendessem, os judeus, os hebreus, aliás, aprendessem a depender de Deus. O deserto é um lugar onde a pessoa precisa aprender a depender de Deus. É interessante, o deserto é um lugar onde não há meios para sobreviver. Não há meios. Viviam na total dependência de Deus. A Bíblia Sagrada diz que de dia tinha uma nuvem sobre a congregação dos hebreus e de noite uma coluna de fogo que os guiava. E o que significa isso, pastor? Isso significa a contínua presença de Deus no meio do seu povo. É como se Deus estivesse dizendo para eles o que havia dito para Paulo. É como se Deus estivesse dizendo: a minha graça vos basta. A minha presença no vosso meio, basta. Eles tinham que aprender a depender de Deus. Então, esta é a segunda razão pela qual Deus permite que você, meu amado, passe por lutas na vida. Para você aprender a depender de Deus. Aprender a depender da graça de Deus. É interessante que no Egito havia escravidão. Mas lá no Egito havia abundância de coisas. Sabia? No Egito eles eram escravos, mas tinha abundância de coisas. Tanto é que lá no deserto eles começam a reclamar e murmurar. E é interessante que eu até tenho um texto aqui de Números capítulo 11, Números capítulo 11, diz assim no versículo 6, versículo 5, que os hebreus começaram a reclamar lá no deserto. Irmãos, tem muitas pessoas que reclamam na caminhada cristã. E tem pessoas que têm saudade do Egito, como eles tiveram saudade do Egito. Em vez deles entenderem que eles precisavam depender de Deus, e que a nuvem e a coluna de fogo era a presença constante de Deus, e que Deus daria, e como deu de fato, o maná todos os dias para eles deveriam depender inteiramente disso. Mas eles começaram a ter saudade do Egito. Tem muitos crentes que têm saudade do mundo. Tem muitos crentes que comentam do mundo com alegria. Eu só falei, naquela época, ou quando eu era ímpio, olha, eu fazia isso. Nós temos que ter pavor do passado. Nós temos que deixar o passado no passado e olhar para o autor e consumador da nossa fé. O crente caminha só para frente, olhando para a eternidade, caminhando na presença de Deus. Não se glorie do que você foi no passado. Não faça menção com alegria das tristezas do período da escravidão. Porque lá no Egito era escravidão, mas havia abundância. Abundância, eles comiam de tudo lá. Inclusive eles vão dizer isso em Números, quando eles vão murmurar, quando eles vão reclamar contra Moisés e contra Deus, eles vão dizer o seguinte, olha o que eles vão dizer em Números capítulo 11, versículo 5, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Citaram até o que eles comiam lá.
E depois no versículo 6 ele diz assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Que coisa abominável. Eles lembram dos melões, das cebolas, dos alhos, dos peixes que eles comiam de graça no Egito, e agora não há nada, a nossa alma está seca e não tem nada diante dos nossos olhos a não ser esse maná. Irmãos, Jesus é o pão do céu. O crente precisa se satisfazer em Cristo. O crente precisa saber que Jesus é suficiente para a sua vida. Você precisa se alimentar e se alegrar em Jesus. Jesus é a nossa alegria, aleluia. Jesus é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele mesmo disse aos judeus que não foi Moisés quem vos deu o pão, mas o meu Pai é quem vos deu o pão verdadeiro. Eu sou o pão da vida. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas tem pessoas que não se contentam com o maná que desceu do céu, que é Cristo. Tem pessoas que não se contentam com a suficiência do Calvário. Tem pessoas que não têm inteiro prazer na pessoa augusta e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nós devemos nos alegrar em Cristo. Nós devemos ter Jesus como a nossa maior riqueza. Nós devemos ter Jesus como aquele que nos alimenta e que nos capacita a passar pelo deserto. Mas aquele povo, o povo hebreu, começou a ter saudade do Egito. Quando uma pessoa começa a ter saudade do Egito, a tendência dela é perecer no deserto, como aquele povo de fato vai perecer no deserto. Daqui a pouco eu vou citar a passagem que aquele povo perece no deserto. Mas eu vou partir agora, irmãos, para a terceira e conclusiva razão pela qual Deus permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto. Recapitulando aí a primeira, para que as provações disciplinassem aquele povo. Nós somos hoje disciplinados por Deus como filhos. Eu sei que estou sendo um pouco repetitivo nisso, mas eu creio que eu faço assim pela direção de Deus para ser didático na pregação também. Que não é só uma pregação de fé, de esperança, mas também é uma pregação de ensino, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, no poder de Deus, na virtude de Deus. Então nós somos julgados sim, Deus permite que nós passemos pelo deserto para que as provações nos disciplinem, nos amadureçam, nos faça crescer em Deus. E conforme diz, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E é interessante que nas lutas a gente vai amadurecendo mesmo, Nós lemos aqui que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E lá em Romanos mesmo, capítulo 5, Paulo também diz assim, Romanos capítulo 5, Paulo diz assim no versículo 3, ele fala assim, Romanos 5, versículo 3, ele diz assim: também nos gloriamos nas tribulações. O deserto tem tribulações, lá no céu não vai ter tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Da mesma forma como o versículo 4 do capítulo 15 termina com esperança, aqui também Paulo mostra que o objetivo maior é a esperança, para que nós jamais venhamos a perder a esperança. E sabe o que é esperança? Talvez a pessoa fale: mas pastor, esperança é a pessoa estar esperando algo, desejoso por algo. A pessoa não perder a esperança, sabe o que significa? A pessoa nunca se desencantar com o Evangelho, nunca perder o brilho do Evangelho, nunca perder a alegria do Senhor. Porque se a pessoa perdeu a esperança, ela se desencanta com o Evangelho. Ela se decepciona com o Evangelho. Ela perde o encanto. Tem pessoas que estão encantadas, estão sob encanto do mundo, estão atraídas pelos brilhos do mundo. Mas nós devemos ter a esperança em Cristo, devemos ter a esperança da eternidade, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para concluir, a terceira razão pela qual Deus permitiu que Israel passasse pelo deserto
E essa daqui vai pegar bastante no seu pé. A terceira razão é que as provas e as aflições do deserto iriam demonstrar o que havia no coração daquele povo. Ah, irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores. E é interessante que nos momentos das crises é que demonstramos se somos fiéis ou não ao nosso Deus. O deserto, irmãos, é um revelador daquilo que há no coração da pessoa. Essa foi uma das grandes razões. E é interessante que o amor que Deus teve por nós foi um amor incondicional, não foi? Deus não estabeleceu condições para nos amar. Deus nos amou. E a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabia que a salvação é a iniciativa de Deus? Salvação é iniciada por Deus e concluída por Deus. O homem não faz nada na salvação. E olha que eu sou arminiano, hein? Não sou calvinista. Mas a grande verdade é que a salvação é obra inteira, absolutamente 100% obra divina. O homem só aceita e abraça a salvação pela fé quando a palavra de Deus toca e faz o convite ao coração do homem, e ele então responde pela fé, e daí ele é salvo pela graça de Deus. Mas a salvação, nós não produzimos ela, é inteiramente obra e graça de Deus nas nossas vidas. Mas se Deus teve amor incondicional por nós, o nosso amor por Ele também deve ser um amor incondicional. Agora, o povo passando pelo deserto ia revelar se tinha amor de fato por Deus ou não tinha. Tem muitas pessoas, irmãos, que na hora da luta, da prova, demonstram que não amam a Deus. Porque você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E deve amar a Deus independente de qualquer situação. Tem até um cântico que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Nós aprendemos que nós louvamos por aquilo que Ele faz, mas nós o adoramos por aquilo que Ele é, pela essência dEle, aleluia. Conforme Mesaque, Sadraque e Abednego disseram para Nabucodonosor, eles disseram assim: o nosso Deus a quem nós servimos nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas fique sabendo que mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, diante da tua estátua. Ou seja, nós adoramos a Deus e nós não abrimos mão desta adoração. Aleluia. A terceira grande razão pela qual Deus permite a nossa peregrinação, porque Deus poderia, irmão, seria até uma coisa mágica, né? Deus poderia fazer assim: o homem ser julgado na cruz como pecador e imediato já ir para a eternidade. Pronto. Pensou que coisa chique que seria? A pessoa se converte e pronto, Deus já leva ela para a eternidade. Não, Deus permite que a gente passe por esse mundo, para que as provações nos disciplinem, nos amadureçam no relacionamento com Ele. Para que nós aprendamos a depender dEle, porque aqui é pela graça de Deus, é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, ou seja, a presença contínua de Deus. E o deserto revela o que está no coração da pessoa. Nada mais revelador do que o deserto. Nada mais do que um dia após o outro para mostrar o que há no coração de uma pessoa. Se você de fato ama a Deus, você vai perseverar até o fim. Você vai ser fiel ao sangue do Cordeiro. Você vai ser fiel até o fim, se você o amar de todo o seu coração. Mas o amor a Ele é algo que cresce, sabia? O amor não é estático, ele cresce. À medida que nós conhecemos o nosso Deus, à medida que nós prosseguimos em conhecer o nosso Deus, mais amor nós vamos tendo por Ele, aleluia. E o nosso amor por Ele vai sendo aperfeiçoado pela palavra, vai sendo aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e nós vamos crescendo nesse amor por Deus, aleluia. E Deus vai nos dando graça para sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida eterna. Deus procura verdadeiros adoradores. E é interessante, irmãos, que o povo de Israel não passou por essas provas. E eu volto a dizer para terminar: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino. É o que eu li aqui em Romanos 15, versículo 4. Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós devemos aprender com a história de Israel. E é interessante que o resultado desta peregrinação de Israel pelo deserto
O resultado desse fato de Deus ter submetido o povo a estas razões, a estas provações, a essas situações, o resultado foi, naquela ocasião, foi devastador, foi terrível. E nós devemos então não agir como Israel agiu. E olha o que diz a palavra de Deus para terminar. Em Hebreus capítulo 3 vai falar sobre isso. E o autor aos Hebreus vai aplicar diretamente a nós, no caso, diretamente aos seus leitores, aos cristãos hebreus dispersos no Império Romano naquela ocasião, mas tudo foi escrito para nós, então serve para mim e serve para você nesta noite. Hebreus capítulo 3, olha o que diz a palavra de Deus, e eu vou terminar aqui. Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Veja que é possível acontecer de uma pessoa se apartar do Deus vivo. Nunca haja um coração mau. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se nós formos fiéis, nós vamos participar de Cristo. Versículo 15, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Com quem que Deus ficou indignado? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Todos eles morreram no deserto, né? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Ou seja, somente aos desobedientes que Deus fez o juramento de que eles não entrariam no repouso. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade impede a pessoa de entrar, de fato, na terra prometida. E impede a pessoa de entrar no repouso eterno e glorioso do nosso Deus. Eu desejo que esta palavra fique no seu coração, que ela tenha encontrado guarida na sua vida, que o Espírito Santo possa ter lançado luz no seu coração através dessa santa e bendita palavra. Lembre-se, se você está no deserto, se você reconhece ser um peregrino, Deus está te julgando como filhos neste momento, porque no Calvário você já passou. E Deus um dia te julgará como servo lá na eternidade. E lembre-se, aqui é dependência de Deus. É coluna de fogo e é nuvem durante o dia, guardando e protegendo as nossas vidas. E o deserto vai revelando o que há no nosso coração. E o tempo é o revelador daquilo que está no coração do homem. Que Deus abençoe todos os amados irmãos, que esta palavra possa produzir no coração de todos a fé, a esperança, e que você nunca se desencante nas coisas de Deus. E você que está ouvindo o Evangelho, quem sabe agora, acalhou, né, dessa quarentena, né, as igrejas estarem fazendo lives como nós estamos fazendo, e você está recebendo links e está participando aí na sua casa. Mas quem sabe você ainda não foi
atraído para a cruz, ainda não passou pelo Calvário, Jesus te chama. Eu creio que estas lives vão produzir muitas almas para o reino de Deus. Muitas pessoas vão se converter a Cristo e vão até descer as águas batismais, porque a palavra de Deus não volta vazia. Esse é o meu desejo, e eu tenho a alegria e tenho a convicção de que Deus estará usando essas lives para gerar muitos filhos na fé, muitas pessoas que serão salvas pela graça bendita do nosso Deus.